Senhor presidente, venho a esta tribuna para destacar mais um avanço no quesito mobilidade urbana em São Luís. O prefeito Edivaldo Holanda Júnior tem quebrado alguns parâmetros nesta cidade. Por exemplo, a presença no Residencial Paraíso, que é um bairro que nunca recebeu, ao longo da sua história, a presença do poder público, de um prefeito, para desenvolver a obra que está sendo desenvolvida naquela comunidade. Com mais de 70 ruas urbanizadas, inclusive calçadas, meio-fio, drenagem, pavimentação, uma obra que deixa aquela comunidade muito feliz. Obra como a do Residencial Tiradentes, presidente, que também nunca recebeu, até então, a presença do poder público. 19 ruas sendo asfaltadas e o bairro totalmente urbanizado, com iluminação nova, com calçadas, meio-fio, enfim, levando a comunidade que dantes nunca tinha experimentado um benefício, o benefício primeiro para levar cidadania àquelas pessoas. O Pontal da Ilha, um bairro abandonado, uma ocupação que também nunca tinha recebido um benefício do poder público. Hoje, totalmente urbanizado, belíssimo. O Jardim São Raimundo, outra comunidade totalmente urbanizada pelo prefeito de São Luís. A licitação do transporte público, um tabu quebrado por Edivaldo Holanda Júnior, décadas, promessas, e nenhum prefeito cumpriu a tarefa íngreme de levar a licitação ao serviço de transporte público da nossa capital. Dentre tantos outros, como a Ponte Pai Inácio, uma obra gigantesca pela sua dimensão social, deputado Fábio Braga. 2 bairros como 2 paralelas que não podiam se encontrar nunca, foram interligados e seguidamente entre eles muitos outros bairros, desafogando avenidas, levando melhor mobilidade ao trânsito da nossa capital. Agora, o prefeito Edivaldo Holanda Júnior com o governador Flávio Dino entregam aquele espaço em frente ao aeroporto de São Luís. Nós aqui, deputados, que viajamos pelo Maranhão, a imprensa, os telespectadores desta televisão, os ouvintes do rádio, sabem a angústia que era você chegar ali, fosse pela manhã, meio-dia, no final da tarde, e ficar preso naquele trânsito infernal. Deputado Levi Pontes, o prefeito Edivaldo Holanda Júnior e o governador Flávio Dino resolveram aquele problema de forma simples, deputada Graça Paz. Ali estava previsto
a obra de um viaduto, mas a simples intervenção, o traçado geométrico, deputado Rafael Leitor, simples, inteligente, bem pensado, uma engenharia bem feita, resolveu o problema histórico daquela entrada de São Luís, assim como foi resolvido o problema do Bacanga, da curva do 90, o problema do Jaracati e tantos outros locais que eram crônicos, esses problemas de engarrafamento. Hoje, você vê em alguma avenida, como a avenida ali da Coama, um problema sério de engarrafamento, mas por uma obra que está sendo realizada num horário que, inclusive, esta Assembleia, deputado presidente, aprovou hoje um requerimento ao presidente da CAEMA, Davi Teles, pedindo que aquela obra seja realizada à noite, para que as milhares de famílias que passam ali não fiquem com aquele problema. Engarrafamento vai lá no apartamento da deputada Graça Paz. Mas são problemas pontuais. A mobilidade está sendo resolvida para e passo dentro da nossa capital. Você vai resolver totalmente o problema? Não. O problema de mobilidade do mundo, no país e em São Luís, é um problema sério de excesso de veículos que estão nas ruas e falta de condições financeiras dos municípios e dos estados para atacar essa questão de forma definitiva. Quase impossível. O corredor de transporte, por exemplo, concedo já uma parte ao nobre deputado Rafael Leitor. São mais de 500 milhões de indenização. Como é que São Luís somente sonha? Mas para você fazer numa cidade como esta, um corredor de transporte que leva só de indenização 500 milhões de reais na crise que se atravessa, fica no sonho. Concedo a parte ao nobre deputado Rafael Leitor. Deputado Edivaldo, só para constar e parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento, que, na verdade, uma das marcas do governo Edivaldo Holanda é a mobilidade urbana. Tendo em vista que o trânsito caótico da capital São Luís e o tanto que se avançou nesses anos de gestão do prefeito Edivaldo Holanda, com intervenções realmente, como Vossa Excelência coloca, simples, mas com resultado prático e eficiente, por exemplo, naquela intervenção ali em frente ao aeroporto, essa intervenção que será feita agora na Forquilha, a ponte tão sonhada, Ponte Pai Inácio, que liga aí o Turu ao Parque Vitória, dando assim uma mobilidade maior. Mas registra-se também, deputado Edivaldo Holanda, o avanço da política de mobilidade no que diz respeito, por exemplo, à licitação de transporte público, que é um marco dessa gestão, um marco da história da capital São Luís. Obviamente que não se resolve problemas seculares em 4 anos, até porque São Luís é uma das poucas capitais, acredito que é uma das poucas capitais do nosso país, que não tem um veículo de transporte de massa. Nós não temos aqui um BRT, nós não temos um VLT, nós não temos um metrô, e que isso poderia ajudar bastante a nossa mobilidade, porque o usuário ia deixar seu carro em casa e ia usar o metrô, ou o VLT, ou o BRT. Mas, infelizmente, isso nos foi negado ao longo dos anos, e isso está no planejamento do plano de mobilidade da capital São Luís, com relação à intervenção que será feita ali na Avenida dos Holandeses. Mas, sobretudo, deputado Edivaldo, é o planejamento numa situação e numa época de recursos escassos, onde você investiria ali quase 100 milhões de reais numa obra do viaduto, que é importante, e talvez a gente, há alguns anos, não fuja dela, será resolvido com uma intervenção muito mais barata e uma solução viável para o nosso trânsito hoje. Mas registrar o grande trabalho que o secretário Antônio tem feito com relação a essas intervenções, que eu sei que muito desses projetos, inclusive, sai daquela cabeça dele, junto também com o secretário Canindé Barros, que já contribuiu bastante para a nossa capital e está tendo a oportunidade de contribuir mais uma vez com soluções práticas e eficientes, e a população de Ludovicense, com certeza, está agradecida. Muito obrigado, nobre deputado Rafael Leitor, pela sua participação no nosso pronunciamento. Vou concluir, senhor presidente. Estas realizações possibilitarão aos moradores da nossa querida capital
mais mobilidade no tráfego e mais beleza para a cidade. A principal entrada de São Luís agora está de cara nova e quem mais tem a ganhar é a nossa população. Nessa obra, tudo foi cuidadosamente pensado para atender tanto o motorista quanto a população. As faixas de rolamento foram ampliadas para facilitar o fluxo do trânsito de entrada e saída da cidade. Os canteiros centrais foram fechados e uma terceira faixa de rolamento construída. A região também recebeu sinalização horizontal, vertical e semafórica, aliando toda a facilidade logística ao paisagismo que embelezou mais ainda São Luís. As intervenções estruturais, por sua vez, incluíram nivelamento do terreno, concretagem, instalação de iluminação em LED e arborização da rotatória com o objetivo de valorizar o espaço como um cartão postal da cidade. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, esse era o registro que é o registro que nós fazemos na tribuna desta casa, parabenizando o prefeito Edivaldo Holanda Júnior e o governador Flávio Dino por esta obra tão importante para São Luís. Muito obrigado.